Olá, sou Camila Matana, host desse podcast, e hoje aqui diretamente do Congresso Edificações do Futuro, estou dando vozes e vazão para pessoas, especialistas e usuários de um tema que é tão importante na pauta, que conduz para uma transição energética visando e construindo um futuro muito possível no Brasil, colocando a gente como uma liderança, como um protagonista de um assunto tão importante, e ninguém melhor do que a Carla, do EPE, para falar um pouquinho com a gente aqui e trazer vozes ao que você já falou, mas para que a gente consiga alcançar ainda mais ouvintes que não puderam estar presentes aqui no Congresso, mas que agora vão poder ouvir. Bem-vinda, Carla. Camila, obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer, uma honra estar aqui conversando, né? Apresentei lá um pouquinho, expliquei, debatemos, né, ali na mesa um tema tão relevante, né? Especialmente nos últimos tempos, né, da transição. Mas, enfim, antes de entrar na temática, me apresentar também, né? Sou Carla Achão, atuo como superintendente da área de estudos econômicos e energéticos da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que, para quem não conhece, né, é uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A gente desenvolve estatísticas energéticas, informações com o intuito de subsidiar a tomada de decisão, né, especialmente pelo formulador de política energética, que é o Ministério, e também para munir, né, ou municiar, melhor dizendo, o mercado, né, a sociedade de uma forma geral, com informações, né, reduzindo a assimetria do mercado. Que legal! Bom, agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade, né, em poder traduzir mais um pouquinho do que a gente já falou. E eu queria que você falasse um pouquinho, você deu uma fala muito bem posicionada lá embaixo, que é esse cenário aonde que a gente está indo, e principalmente, né, num painel que tinha um nome, né, pós-COP. A gente acabou de ter um evento de grande relevância internacional. Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho onde que o Brasil está, como ele se posiciona e para onde que a gente está indo dentro desse cenário da sua atuação, logicamente. Tá ótimo, Camila. Na verdade, a gente começa contando a história do ponto de partida, né, de onde a gente veio. Exatamente. E quando a gente enxerga, olha, a evolução, né, da matriz energética brasileira ao longo das décadas, e a gente vê a evolução que a gente já conseguiu chegar, né, em relação à participação das fontes renováveis, que somos liderança mundial, né, em relação à renovabilidade e energias limpas no Brasil. Hoje, dados do Balanço Energético Nacional, para o ano de 2024, 50% da nossa matriz energética é renovável, enquanto que no mundo a gente está aí na casa dos 14%, e países OCDE na faixa dos 13%, uma coisa assim. Então, quer dizer, o Brasil, de fato, ele é líder e não é de hoje, né? A gente vê que já ao longo de décadas tivemos as hidrelétricas, o programa do álcool, né? Exploramos petróleo, sim, né? Acho que é uma grande riqueza, uma potencialidade, gera muito emprego e renda, mas ele não vem sozinho, né? Ele vem com uma diversidade de outras fontes, né? Então isso dá margem para o Brasil, inclusive do ponto de vista de emissões, que é interessante, eu não comentei, né, na apresentação lá embaixo, mas em relação ao mundo, a nossa grande diferença é que o nosso setor energético, ele é responsável por cerca de 20% das emissões do Brasil. Entendi. Ao passo que no mundo, e 70% no nosso caso, é uso da terra, né? Agropecuária, né? Desmatamento, enfim. No mundo é o contrário. No mundo, 70% das emissões é o setor energético. Então, assim, o Brasil já sai, né? Assim, claro que a gente tem um desafio imenso, sim, né? Como a gente já vem fazendo, tem programas, né, de combate ao desmatamento, que a gente vem tendo sucesso, né, os dados se não me engano, os dados do MCTI, mas assim, já mostram uma evolução nas emissões oriundas de uso da terra e desmatamento, em função também de todo o controle que vem sendo feito, né, mas de fato, assim, o setor energético, ele tem uma contribuição relevante, embora não seja a totalidade, né, seja menos do que a metade, no nosso caso aqui, das emissões, e muito a gente já vem fazendo e muito ainda por fazer, quando a gente entende que a gente tem uma riqueza de recursos naturais e energéticos e tecnologias, né,
e possibilidades, eu acho, como a gente tem visto aqui também no Congresso, né, de soluções, de estratégias possíveis. É muito interessante, porque eu diria que o Brasil, ele tem tudo. A gente estava falando num painel anterior, aonde estaria o problema, né? Porque a gente tem todas as matrizes disponíveis, energética. A gente tem hoje uma coisa que a gente não tinha há muitos anos atrás, que é a tecnologia nacional, né? Então hoje a gente traz aqui grandes cases com grandes oportunidades para que a gente possa comercializar agora localmente, que é um dos avanços, é uma das metas de descarbonização nossa, agir localmente também. E aí eu queria saber, quem você acha que ainda falta sentar numa mesa como as de hoje, por exemplo? Você sente falta de algum papel, o privado, o público ou o setor? Porque quando a gente fala em sociedade, a gente tem tanto a oferecer em escolhas mais conscientes, tantos benefícios, né, quando a gente integra soluções mais ambientalmente limpas, socialmente justas. A gente tem uma inclusão aqui por trás disso tudo também, quando o Procel vem e traz o cenário que ele nos traz, né? Você sente falta ainda de algum papel, de algum movimento, ou a gente já está no futuro? Posso dizer assim, a gente está no futuro quando a gente olha realmente, né, o passado e todo o trabalho, né, e articulação em políticas que a gente precisou ter, né, aí pensando do ponto de vista, não só do ponto de vista do setor energético, mas quando a gente pensa, por exemplo, da inclusão social, que propicia, energia é um vetor de desenvolvimento, né, qualidade de vida, né? Então temos programas também de moradia, tem Minha Casa Minha Vida, com certeza. Aproveitando aí, né, falando de edificações, especialmente essas de interesse social, a gente fez assim um dever de casa no sentido de programas, ações, mecanismos e políticas para chegarmos até aqui e sermos de fato a liderança, né, como você bem colocou, né? Agora, o que falta? Eu acho que talvez a gente precise avançar um pouco mais na questão da articulação e da integração entre políticas e entre os entes. Não só falando entre ministérios, por exemplo, entre os entes federais, entre o público, mas o público, o privado, trazendo para as discussões, né? Trazendo para ajudar a pensar soluções, que é o que a gente, de novo, a gente vem fazendo, eu acho que o Brasil vem fazendo muito bem feito. Esse esforço, mas é preciso, nesse momento que a gente chegou, eu acho que integrar e articular mais. Esse seria, acho que, um dos caminhos para a gente conseguir acelerar até, eu acho, né, esse processo de descarbonização, né, que a gente já é super limpo, né, o Brasil vem fazendo esse dever de casa, mas eu acho que integrar as políticas. Eu acho que a gente passa, porque os desafios não são pequenos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, falando em habitação, que as habitações, né, dos domicílios de mais baixa renda ainda consomem lenha e carvão vegetal para cozinhar. Verdade. Assim, é um problema que não é só do setor energético, né? É um problema de saúde pública. Com certeza. Né? É um problema, muitas vezes, de segurança alimentar. Essas pessoas, muitas vezes, não têm nem acesso, né, à comida, né, alimento. Então, pensar de uma forma um pouco mais integrada. Quer dizer, faz sentido, talvez, pensar para certas localidades a troca do fogão a lenha pelo fogão a gás ou por um fogão elétrico ou o equipamento que for, ou a gente pensa, talvez, para aquela comunidade em refeitórios comunitários, como, né, tem lançado também, inclusive, ano passado, no âmbito lá do G20, as cozinhas solidárias, né? Então, assim, por que não pensar de forma um pouco mais coletiva e integrada a partir das necessidades daquelas comunidades. Daquela região. Com certeza. Entendendo as potencialidades também, né? Porque a gente está falando de edificações, ela é um setor, pensando como setor, pode ser tão diverso e tão heterogêneo, né, quanto determinados segmentos da indústria, né? Então, você está falando de edificações, por exemplo, de alto padrão, que tem seus desafios do ponto de vista de um alto consumo per capita de energia. Portanto, né, uma pegada de carbono, né, emissões mais elevadas de gás de efeito estufa, tem maior produção de resíduos, de lixo, então tem maior consumo de água. Então, essa é uma questão, é uma característica dessa tipologia de edificações residenciais. Por outro lado, no outro extremo, a gente tem edificações de baixa renda, muitas vezes irregulares, né?
necessitando de melhorias na própria construção, né, que às vezes são materiais, inclusive, improvisados. Então, assim, pensar de uma forma integrada, entendendo quais são as questões, né? Então, assim, talvez não adiante você trocar o equipamento de cocção daquele domicílio se ela não tem nem parede, não tem porta. Exatamente. O telhado ainda é telha de amianto. Então, assim, não tem o alimento. Então, assim, pensar de uma forma integrada, que eu acho que foi, inclusive, o que os ODS deixaram como legado. A gente ainda está perseguindo as metas dos ODS para 2030, né? Agenda 2030. Sim. Esse olhar integrado para aquele conjunto de ODS. Né? Não adianta você tentar atacar um ODS sem olhar os outros, em particular o primeiro, né, que é o combate, né, à fome, à pobreza, né, à miséria. Então, acho que entender o problema de uma forma mais ampla e integrada para que se busque soluções cada vez mais integradas, articuladas e com os entes e os parceiros e as pessoas fazendo parte desse processo de construção das soluções, né, porque não é uma solução só, são as soluções, né. E isso faz sentido porque um dos objetivos da gente estar aqui nesse podcast é justamente dar vazão mesmo a projetos. E eu queria que você aproveitasse também esse momento para reforçar qual que é a missão, né, do EPE. Porque muitos não sabem aonde ele está dentro da matriz organizacional, por exemplo, qual que é a função, como que ele, né, se posiciona hoje como um órgão, uma entidade mesmo. Então, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, a gente diz que é o braço técnico do Ministério de Minas e Energia. Legal. Ela foi criada em 2004 com o intuito exatamente de produzir dados, informações e estatísticas energéticas e estudos, análises para subsidiar a formulação da política energética pelo Ministério de Minas e Energia, principalmente, mas também para subsidiar a sociedade, os agentes, com dados e informações de qualidade, para que eles consigam desenvolver também as suas análises, seus estudos. Claro que a gente não tem nenhum sistema de medição, EPE, né? A gente depende dos dados que a gente recebe. A gente tem alguns sistemas de coleta, né, junto a diversos entes, mercado de energia elétrica, a gente faz uma coleta junto às distribuidoras, né, transmissoras, enfim, os agentes do mercado de energia elétrica, do mercado de energia de uma forma geral. Elaboramos o Balanço Energético Nacional, que é uma fonte riquíssima de dados, né? A gente vem desde 1970 de forma ininterrupta. Antes da EPE, inclusive, existir, era o Ministério de Minas e Energia que cumpria essa atribuição, fazia esse papel, e a gente continuou, né, na medida que a gente foi criado em 2004, e com informações ali que, na realidade, ele acaba sendo um instrumento de medição e monitoramento de política. Com certeza. Porque quando você vê, por exemplo, qual é o consumo de combustíveis, como é que vem evoluindo ao longo do tempo, aberto, né? Nos biocombustíveis, por exemplo, o álcool anidro, o álcool hidratado, né, a gasolina, você vai vendo em que medida as políticas relacionadas, por exemplo, né, ao programa do álcool, né, ao programa de biocombustíveis, realmente estão atingindo o seu objetivo. E, de fato, estão, né? A gente vê que o percentual vem aumentando, a mesma coisa o biodiesel e outras políticas que a gente consegue ver através do balanço energético, o êxito delas, né, como é que elas vêm avançando e contribuindo para a matriz nossa ser cada vez mais limpa. E como você acha que a gente está avançando, a cultura do cidadão brasileiro, ela está evoluindo para qual direção, você diria, quando a gente fala em matriz? Será que muitos nos questionam, a gente como consultor, eles falam, será que vai acabar os carros da gasolina? Será que a gente vai conseguir ter demanda só para os carros elétricos? Você consegue trazer um cenário baseado em números mesmo, para onde a gente está avançando? Então, a gente trabalha essas projeções para médio e longo prazo, e até falando nem projeções, cenários de longo prazo, basicamente são 2 estudos que subsidiam planos do Ministério. É o plano decenal de expansão, né, que tem um horizonte de 10 anos, que a gente apresenta também futuros possíveis, né, mas com essa característica de médio prazo. Tem muita coisa que já está acontecendo, quase uma coisa meio referencial, né? E aí essas coisas todas a gente aborda lá. Eu acho que o tempo é pouco para a gente dar essas respostas, mas assim, veículo elétrico, o papel dos carros, do próprio programa de biocombustíveis, de combustível do futuro, isso tudo a gente aborda lá como premissas e resultados possíveis, né? De como o governo, né, assim, o Ministério está enxergando e para onde as coisas estão indo de uma forma mais, a gente chama de cenário de referência, né?
Olhando mais adiante, quando a gente pensa 25 anos à frente, né, então olhando aí para 2055, nesse momento a gente está elaborando o Plano Nacional de Energia, que é esse que tem o horizonte de longo prazo, né, como objetivo, e aí a gente está um pouco mais livre no sentido de pensar cenários, né, então visões de futuro, né, aonde o Brasil se enxerga, onde ele quer chegar, né, para que a gente tente estabelecer estratégias, e aí assim, não são projeções, não é previsão, né? São futuros possíveis. E aonde que a gente se enxerga nesses futuros possíveis, né? Legal. Aonde que o Brasil, qual é a nossa ambição enquanto país em relação ao mundo, né? Isso que a gente gostaria de com acessar. Elementos, assim, com elementos, com números, isso, né? Mas existe a Política Nacional de Transição Energética, que exatamente ela busca fazer essa articulação, né, entre políticas, entre instrumentos, né, com essa proposta de buscar a transição energética justa e inclusiva. E ela tem 2 instrumentos em que ela se apoia, essa política de transição energética, né? O PLANT, que é o Plano Nacional de Transição Energética, e o FONTE, que é o Fórum de Transição Energética. O PLANT, ele é um plano de ação. Então, estratégias são apresentadas para que a gente chegue num futuro possível, num futuro que se ousa chegar, vamos dizer assim, né? Que é um futuro, né? A gente sonha, vou dizer, botar no campo do sonho, e a gente sonha chegar na descarbonização, né? Emissões líquidas zero em 2050. Essa é a ambição do Brasil, é uma ambição. Vamos tentar chegar lá. Então, a gente busca estabelecer esse plano de ação, né? O PLANT, ele busca estabelecer estratégias. Legal. São vários eixos de ação, inclusive combate à pobreza energética é um dos eixos, né? Para que a gente atinja essa ambição, né? Mas tem outros cenários que a gente trabalha também no plano de longo prazo, né? Então, cenários que, bom, e se a gente não conseguir fazer o dever de casa? E se é mais nesse campo das possibilidades, né? E exatamente para gerar essa massa crítica, para gerar essa reflexão mais subsidiada e respaldada com números, com premissas e com estratégias de ação, né? Legal. E Carla, qual que é o canal oficial para a gente também ter acesso a alguns desses estudos, alguns desses números que você trouxe aqui? Qual que é o canal oficial para a gente conseguir acessar informações como essas, por exemplo? A gente tem alguns canais, por exemplo, o Balanço Energético Nacional, ele tem um canal específico que é o BEM, B-E-N. Depois a gente vai colocar e traduzir aqui no vídeo. Então fica o bem@epe.gov.br. Tem alguns canais, né? Tem o próprio Fala BR, que, digamos assim, é o canal oficial, né, das instituições públicas, né? EPE manda pelo Fala BR, endereçando o próprio EPE tem um site também. Isso, no próprio site da EPE também tem os nossos canais de comunicação. Legal. Com os e-mails, né, porque aí, às vezes, nossas redes também. A gente participa de alguns congressos até internacionais e eles falam muito dessa carência de computação, de compilação dos dados, né? Então é muito importante a gente fazer parte desse processo de divulgar, de enfatizar que sim, temos, que está disponível e para onde a gente está avançando, né? Então, Carla, só tenho a agradecer a sua pequena contribuição aqui novamente, porque faz parte, né, de algo muito maior que a gente está promovendo aqui hoje com esse congresso. O ano que vem, mais uma vez, a gente vai estar com ele mais forte e lançando hoje o estudo também que foi lançado, faz parte de um conceito muito maior, falar de edificações do futuro, contar, né, com o aporte do governo federal, das instituições públicas, que a gente sabe que a gente não está sozinho e que a gente vai avançando junto. Então, agradeço muito mesmo sua disponibilidade e fica aqui o convite para que a gente tenha essa troca sempre que possível e só agradecer. Eu que agradeço, Camila. Foi um prazer, aí, uma honra participar e poder contribuir um pouquinho. E ficamos à disposição lá na EPE. Com informações, certeza. Dúvidas, enfim, estamos à disposição. Então, tá bom. Muito obrigada. E até a próxima.